Paz de Cristo, meus irmãos, louvado seja Deus. Estamos começando mais uma semana de palavra e oração aqui no canal. Estaremos meditando na palavra de forma objetiva e orando no propósito do Salmo 57. Nós estamos vivendo essa fé, recitando o Salmo 57 durante todos os dias desse mês de abril do ano 2024. Eu convido você a fazer parte desse propósito. Venha orar comigo, venha clamar ao Deus Altíssimo. Está escrito no Salmo 57, no verso 2: clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que para comigo cumpre o seu propósito, ao Deus que tudo executa em minha vida. Então devemos clamar ao Deus Altíssimo, pois a resposta vem dele. A resposta que você precisa, somente Deus pode dar. Amém? Participe desse propósito e seja abundantemente abençoado. Vamos para a palavra de hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia no profeta Amós, capítulo 8. Nós vamos ler 2 versículos desse texto, desse capítulo. O versículo 11 e o versículo 12. E aqui eu quero ressaltar que, como o livro de Amós é um livro de um profeta que tem o nome de Amós, portanto, o conteúdo desse livro é profético. O que está escrito vai acontecer, vai se cumprir. Portanto, isso serve de alerta para você, meu caro irmão e irmã, para você considerar a palavra de Deus e aplicá-la na sua vida. Em instantes, estaremos fazendo a oração em nome de Jesus, mas presta bastante atenção nessa palavra. Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Uma das maiores necessidades do ser humano é a necessidade da água e do alimento. Nenhum ser humano consegue viver sem água e sem o alimento, sem o pão de cada dia. Nós precisamos da água e do alimento para vivermos. Deus está dizendo o seguinte: vai chegar o dia em que o Espírito Santo não vai mais atuar na terra alimentando as almas com a palavra, alimentando as almas com a verdade que liberta. Vai chegar o tempo em que o ministério, o trabalho, a ação do Espírito Santo vai terminar. E aí haverá um tempo de fome e de sede, não de comida e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Os homens, as pessoas, vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando o quê? A palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Hoje, atualmente, é muito fácil você ter um contato com a palavra de Deus. Você tem acesso à Bíblia, tanto a física, Bíblia física, como essa aqui, por exemplo. Amém? Você tem acesso à Bíblia Sagrada física e também tem acesso à Bíblia Sagrada digital, pelo computador, pelo smartphone. Você pode ouvir a Bíblia em áudio. Hoje está muito fácil você se alimentar da palavra de Deus. Mas vai chegar o tempo
em que essa facilidade ela vai deixar de existir. Não haverá mais essa facilidade. A ação do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo terá chegado ao fim. E aí é importante você considerar essa profecia e se alimentar hoje mesmo da palavra de Deus, se encher do pão da vida, se encher da água viva, para que você viva eternamente. Pois vai chegar o tempo em que o próprio Deus enviará fome a toda a terra, não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. A porta da graça vai se fechar. A porta da graça vai se fechar. E só vai restar o juízo. Somente o juízo. A aplicação da justiça de Deus. O tempo do arrependimento é hoje. O tempo da conversão é hoje. O tempo da salvação é hoje. O tempo da mudança de vida é hoje, agora. O tempo de nos alimentarmos da palavra de Deus, comermos desse pão que produz vida, dessa água que emana de uma fonte inesgotável, é hoje. Coma desse pão, beba dessa água, é hoje. Hoje você tem a oportunidade de se alimentar da palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus Cristo disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Beba de graça da água da vida. Aproveite a oportunidade que Jesus Cristo está te dando. Não desperdice essa grande oportunidade, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Talvez nem exista um amanhã para você. Pense bem. Reflita em tudo que você está ouvindo. Considere essa palavra profética do livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Pense bem, a justiça de Deus será aplicada nos últimos tempos. E o tempo que nós temos de nos alimentarmos da palavra e bebermos desta água, da fonte de água viva, é hoje, é agora. Esse é o tempo. Mas a verdade tem que ser falada. Com tanta fartura, hoje em dia, da palavra de Deus, encontramos a palavra de Deus em qualquer lugar, as pessoas não aproveitam. As pessoas desperdiçam as oportunidades, desperdiçam, infelizmente, aquilo que Deus está dando. Dando gratuitamente, as pessoas não estão dando valor. Entendeu? Não leem a Bíblia, tem gente que não lê a Bíblia, não lê nenhuma passagem bíblica, não ora, não busca Deus. Nós vivemos um tempo de manifestação do Espírito Santo como nunca houve antes. O Espírito Santo tem se manifestado de forma gloriosa na terra através da igreja, mas infelizmente a maioria das pessoas não conseguem aproveitar essa grande oportunidade e estão desperdiçando o tempo de vida com coisas fúteis, com coisas mundanas que não produz nenhuma edificação, enquanto a fonte está aí jorrando. Hoje
A fonte de água viva está jorrando, mas tem gente que não está aproveitando. E quando essa fonte fechar, quando a porta da graça fechar, quando o Espírito Santo deixar de atuar, vai ter fome, vai ter sede de ouvir a palavra de Deus. As pessoas vão procurar a palavra, mas não vão encontrar. Não vão encontrar. E, para falar a verdade, já começou a acontecer isso, sabia? Já começou. Tem lugares por aí que a palavra de Deus está sendo proibida de ser pregada, de ser ensinada publicamente. Tem lugares aí que os crentes estão professando a fé na palavra, exaltando a palavra de Deus no secreto, escondido, porque o governo proibiu, o governo ele decretou que a Bíblia é proibida naquela nação. Tem muitas nações que proibiram a pregação da palavra de Deus. E tem gente com muita fome e muita sede de ouvir a palavra, mas infelizmente não conseguem. Enquanto nós aqui no Brasil temos uma fartura extraordinária da palavra de Deus, encontramos a palavra de Deus em qualquer lugar. Existem muitos ministérios, muitas igrejas, muitas comunidades, mas as pessoas não estão aproveitando a fartura da palavra de Deus. E quando chegar a fome, e quando chegar a sede, vão procurar e não vão achar. Vão procurar e não vão achar. O tempo de você se alimentar da palavra é hoje. Se encha da palavra. Quando chegar o tempo da fome, você não vai sentir, porque vai estar cheio da palavra de Deus no seu coração. Amém? Se alimente da palavra, beba da fonte da água da vida e você viverá eternamente. Então essa é a palavra de hoje para você meditar, para você refletir em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agora recitando o Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus Ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me procuram destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma, acordem lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Santíssimo Deus e soberano Pai, na tua presença eu intercedo por essa pessoa e peço que ela seja alimentada com a palavra do Senhor, que a sede dela venha ser saciada com a água viva, antes que venha o tempo em que essa profecia de Amós venha se cumprir sobre a terra. Meu Pai, enche essa pessoa da tua palavra, alimenta ela, salva ela, liberta ela, meu Pai, do pecado, das maldições,
Abençoe, meu Deus, a família desse homem, a família dessa mulher, essa família que de repente foi vítima de uma obra maligna, de inveja. Meu Pai, liberta essa família da inveja, das obras satânicas, das obras malignas. Ordene que todo mal saia da vida dessa pessoa. Só o Senhor Jesus Cristo, o soberano governante do universo, pode dar a ordem aos espíritos malignos e eles sairão. Meu Rei, dê a ordem para que o mal saia da vida dessa pessoa, e o mal terá que sair por ordem divina, por ordem do grande Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, todo mal sai desta vida, sai desta casa, sai dessa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu profetizo a bênção de Deus na sua vida, na sua casa, em sua família, em nome de Jesus. Diga: eu tomo posse, eu recebo a bênção de Deus em minha vida e em minha casa. Amém. Graças a Deus. E eu deixo um alerta para vocês. Aproveitem a oportunidade. E a oportunidade é o dia de hoje, não é amanhã, é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se alimente da palavra hoje. Beba da água, da fonte, da água viva. Amém? Beba água da fonte da água viva. Aproveite. Está jorrando. Amém? Essa fonte está jorrando. Beba da água. Beba, aproveite. Porque o Espírito Santo, no final dos tempos, vai deixar de atuar pela salvação dos homens. A porta da graça vai fechar. Hoje ele está atuando para a salvação dos homens, para a salvação da humanidade. Mas um dia o ministério do Espírito Santo, através da igreja, vai terminar. E aí só vai ter o quê? Juízo, julgamento, sentenças, castigos e recompensas. Recompensas para os salvos, para aqueles que se alimentaram da palavra em vida, beberam da água da vida e aí receberão o grande galardão. Receba essa palavra em seu coração. Que o nosso Senhor Jesus Cristo te dê a salvação, tanto para você quanto para a sua família. Tenham todos uma excelente semana, na paz de Cristo, e até a próxima palavra e oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória somente a Deus.